E aí, pessoal, só para começar nosso papo, então, eu acho que um bom início é sempre a gente falar sobre os lugares de onde a gente veio, né? Primeiro, acho que quem eu sou talvez seja importante dizer para vocês, porque que eu entendo que eu tenho credenciais aqui para chegar no YouTube e falar alguma coisa sobre música, talvez que um monte de gente conheça música pra caramba, jornalista, sei lá, enfim. Eu acho que eu tenho essas credenciais porque primeiro, eu gosto muito de passar conhecimento. Quem me conhece sabe que eu gosto de contar história pra caramba. Eu guardo com muito amor as coisas que eu vivo. E a música é mais uma parte disso aí, né? É uma coisa que eu posso talvez dizer que eu fui daqueles adolescentes que a música salvou a vida, né? Eu tinha umas tendências bem sinistras, talvez obscuras, assim. E foi na música que eu me encontrei. E, cara, de fato eu acho que me salvou, né? Acho que me trouxe para um lugar de luz, assim. Eu me encontrei e me entendi de uma forma musical muito cedo. Então, quem eu sou, né? Como eu falei no primeiro vídeo, eu sou Daniel Viviani, eu sou brasileiro, nascido no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, no ano de 1976. Então eu peguei a minha infância, toda aquela geração dos anos 80 e a minha pré-adolescência, adolescência e juventude adulta nos anos 90 ali, quando estava explodindo a MTV no Brasil, quando muitas coisas legais chegaram, mas não foi esse o meu caminho, né? Eu acho que esse lugar de onde eu vim, que tem muita música, é a minha família, primeiro antes de mais nada. Uma família basicamente de italianos, né? Tem um ramo japonês também na minha família, que essa junção deu muito certo. Eu vejo em pouquíssimos outros exemplos que eu tenho de famílias italianas que se juntaram com famílias japonesas, que a vibe é sempre muito parecida, né? Uma vibe muito festeira, uma vibe muito musical. E, cara, meu primeiro contato com a música obviamente veio dessa fonte, né? Uma família sempre muito inspirada, as festas sempre muito regadas ali à música tradicional italiana, a parte japonesa, a ala japonesa da minha família também se cedeu a esse encanto da música italiana. Então as festas nossas sempre foram muito regadas a isso. Então, cara, desde ópera mesmo pra valer, até música popular italiana, Peppino de Capri, mais tarde um pouco o próprio Luciano Pavarotti, que popularizou muito a ópera, né? Ópera foi uma grande influência minha também, e eu tenho um primo muito querido chamado Fábio, que me levou muito para esse lado. A gente ia bastante ao Teatro Municipal, assistia óperas inteiras, mas enfim, não é sobre isso, né? É sobre o caminho que me trouxe até a música alternativa de fato. Eu acho que passada essa parte da primeira infância e aí toda essa parte dessa influência da música familiar, vamos chamar assim, minha mãe era uma mulher que gostava muito de música também, ela tinha os gostos dela mais voltados pro pop, e um pop legal, um pop distinto até, né? Um pop europeu. Ela gostava muito de ABBA, gostava muito de Carpenters, e isso sempre teve na minha casa, sempre teve disco aí, quando eu falo é vinil mesmo, né? Sempre teve disco desses conjuntos aí. Minhas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas, a minha irmã mais velha, acho que muito cedo foi para uma vertente de rock, e aí eu ouvia as coisas que ela ouvia. Ela ouvia Kiss, ouvia Peter Frampton, ouvia Queen, né? Isso lá nos anos 80 mesmo, eu criança, né? Eu tô falando eu com 6 7 8 anos. E curtia muito essa música, curtia bastante mesmo. Ao passo que a vitrola, né, que era o disco de vinil, ele passou a ser uma diversão para mim. Eu passava bastante tempo comigo, né? Então, descer na sala, pegar aquele disco e colocar na vitrola e ouvir, foi uma diversão muito comum para mim. Isso quando eu era bem criança mesmo. Na pré-adolescência isso muda um pouco. Eu mudo de casa e aí o meu mundo todo muda um pouco. Ele varia, né? De um ambiente onde tinha muitos amigos, amigos da rua, né? Anos 80 é brincadeira de rua. E veio para um lugar onde eu não conhecia ninguém. Veio para uma rua de pessoas muito velhas, né? Muita gente idosa morava na minha rua. Pouquíssimas crianças. E eu fui fazer amizade com essas crianças depois de, cara, 2 anos. Eu já era um pré-adolescente. Isso foi com 10 anos.
Então, quando eu conheci os meus amigos da rua nova, que eu vou chamar aqui, eu tinha lá meus 12 para 13 anos. Então, esses 2 anos que eu passei mais só foram muito intensos, assim, no que eu pude explorar do que tinha de música na minha casa. Eu tinha muito tempo, né? Criança, tem tempo pra caramba. Mas eu tinha esses discos aí que eu gostava muito de ouvir. Por alguma razão, acho que meu pai herdou um monte de discos de petróleo, que são discos 78 rotações, que aí eram, cara, aqueles discos da Dodge Gramophone, que são discos de petróleo, se eles caem, eles quebram, né? Eles não são que nem o vinil normal, eles são discos duros. E foi muito legal essa experiência também. Eu acho que eu estraguei umas 5 agulhas de vitrola tentando ouvir esses discos, porque mudava a rotação, mas eles eram discos de sulco muito fundo, e eles acabavam estragando a agulha normal da vitrola. Mas ouvi bastante coisa, cavalaria rusticana, ouvi muita coisa de ópera alemã, enfim, era o que tinha, né? E fora isso, os discos mais populares, né? Como eu já disse antes, eu ouvi os discos das minhas irmãs, ouvi os discos da minha mãe. Então minha influência inicial foi muito operística, música clássica e pop dos anos 70, vou chamar assim. Anos 80 um pouco de rock. Aquilo me dizia muita coisa, mas era ao mesmo tempo muito árido, né? Não era eu, eram as músicas de outras pessoas trazidas para mim. Mas isso acabou mudando muito devagar, né? Assim, eu fui realmente me apaixonando por isso, gostava muito realmente de ouvir, de principalmente mexer na música, né? Poder pegar o disco, poder ver a capa, ver aquelas gravuras e tal. Até que se na casa do meu vizinho, né, na época, enfim, como eu falei para vocês, demorou um tempo até eu conhecer, tinha um vizinho chamado Caio, e ele gostava muito de Iron Maiden. E aí quando eu ia na casa dele, cara, ele mostrava aqueles discos do Iron Maiden, Power Slave, mostrava um monte de... E ele gostava daquelas capas magníficas, cheias de detalhes, né? A gente ficava viajando naquelas capas e ouvindo a música. A música, eu confesso pra vocês que não me agradava muito, eu achava muito barulhenta. E, enfim, né? Até que eu ganhei um dinheiro, né? Nos meus aniversários ali de 11 para 12 anos, eu guardei o dinheiro e eu queria comprar um disco. Então eu pedi pra minha irmã, e ela foi comigo até a Galeria do Rock, né, ali na 24 de maio. E eu fui na Baratos e Afins. Eu lembro que eu não sabia o que comprar, né? Eu falei pro Calanca, cara. Eu era criança, o Calanca já era um homem adulto. Falei pra ele, cara, me indica alguma coisa que você acha que eu vou gostar. Ele perguntou o que eu gostava. Eu falei que eu ouvia Peter Frampton, ouvia Queen, ouvia Kiss. Ele falou assim, quer ouvir um negócio diferentão? Eu falei assim, pô, até quero, né? O que que você tem aí de diferentão? Ele saiu um pouco, daí ele voltou com um disco que, cara, se eu não estiver muito enganado, eu não me lembro se era o Juju ou se era o Through the Looking Glass da Silks and the Benches, né? Do grupo Silks and the Benches com a Silks como vocalista. E foi assim que eu gastei meu primeiro dinheiro em disco, né? Foi assim que eu comprei meu primeiro disco, que foi esse disco da Silks, que eu de fato não me lembro se foi o Through the Looking Glass ou o Juju, mas foi um disco que foi totalmente mutante para mim. Acho que ele trouxe para mim uma visão que eu nunca tinha tido a respeito do que podia ser a música, aquela musicalidade diferente, aquela crueza ali dos acordes, enfim. E aquela voz daquela mulher, cara, putz, eu fiquei muito apaixonado, assim. Acho que foi uma coisa que me trouxe para um outro universo. Foi o meu primeiro disco, não foi o que me levou para a música alternativa de fato, apesar de Silk ser uma banda de post-punk, talvez a mais primária de todas, né? A mais essencial das bandas de post-punk ali, que surgiram em meados dos anos 70, que fizeram sucesso em meados dos anos 70, talvez tenham surgido um pouco antes. Me levaram para esse mundo, cara. E aí eu sempre quis saber mais. Isso é uma característica que eu tenho, eu sempre fui muito curioso. Então eu sempre quis muito ir atrás das coisas que eu prezo, que eu gosto. A partir daí foi muita história. Eu acho que eu comecei a ouvir muita coisa pop, alguns filmes que explodiram ali na década de 80. Pensa, estou falando em 88, né? 89, 90.
Estou falando a respeito de filmes de rock, que nem Ruas de Fogo foi um filme extremamente importante para mim. Eu não assisti no cinema, mas ele saiu em VHS, eu assisti em VHS pouquíssimo tempo depois, acho que demorava coisa de um ano para sair. Assim que saiu eu assisti e eu me apaixonei também, e era um som pop misturado com um spiritual, com um blues, e foi muito legal. Foi uma trilha sonora, foi a primeira trilha sonora de filme que eu comprei. Curtia muito Vangelis naquela trilha do oh meu Deus, do caramba, fugiu o nome do filme dos androides, cara. Eu esqueci totalmente o nome, me perdoem, pessoal. Enfim, mas a trilha do Vangelis no Blade Runner, era esse o nome que eu queria, me perdoem. É fantástico, cara. Acho que é um negócio que me tirava do sério, assim, me levava para uma outra atmosfera. E depois, assim, para coroar a cereja do bolo dessa mistura filme-música, teve o Labirinto, né, com o David Bowie, que eu fui ver no cinema, esse sim, e saí totalmente atordoado. Aquele cara estranho pra caramba, eu confesso pra vocês que eu tinha um pouco de medo dele quando eu era criança, obviamente, né? É aquela figura etérea. Eu não falo nem a respeito da androginia, mas enfim, ele era um cara muito etéreo, mas um cara boi era foda. Aquilo povoou minha mente, cara. Então eu comecei a correr atrás de sons desse tipo, mas não foi aí que eu acabei enveredando ainda pela música alternativa. Eu tinha um primeiro disco, que era um disco alternativo, conhecia algumas outras coisas que eram pop na época, mas que se tornaram alternativas com o decorrer do tempo. Por exemplo, a The Bunnymen foi uma banda que eu acabei gostando bastante na época também. E bandas nacionais, né? Legião Urbana, você tinha o Ira. Eu conheci o 365 muito cedo e foi uma puta bênção pra mim. Acho que esse rock paulista de raiz mesmo, ele também é uma coisa que me influencia muito. E eram coisas que eu adorava, né? Eu acho que essa é uma primeira parte aí para vocês me conhecerem. Não quero me alongar muito também, mas depois a gente faz uma segunda parte. E por hora eu agradeço muito vocês. Eu não estou colocando música nos vídeos porque eu ainda não sei como que o YouTube lida com isso, né? Mas eu tenho bastante coisa aqui que eu gostaria de poder mostrar para vocês. Eu sei que tem um tempo ali, mas eu vou estudar um pouco mais, daí eu já falo com vocês. Pessoal, por enquanto, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês tenham paciência comigo. Eu tenho esses lapsos de memória também. Mas eu acho que faz muito bem pensar nessas coisas e voltar. Eu vou voltar com mais conteúdo, mais estruturado, obviamente. Vou continuar contando essa lorota para vocês. Mas eu acho que é isso por enquanto.